Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Karen e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no nosso canal. Gente, hoje vai ser um vídeo assim bem light, um vídeo bem tranquilo. Eu separei algumas perguntinhas que vocês sempre mandam pra gente e eu vou responder essas perguntas, tá bom? Mostrando pra vocês tudo certinho. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo. Se você gostar desse vídeo, deixa o like, compartilhe com seus amigos e com seus familiares. E também pode deixar sugestões aqui embaixo nos comentários, tá bom? Gente, minha voz tá um pouquinho rouca, mas eu acho que tá dando pra me escutar legal, né? Então, esse vídeo vai se chamar Pergunte ao Recanto, tá bom? E vocês também podem deixar aqui embaixo as perguntinhas que a gente pode responder para vocês no próximo vídeo. Vocês sempre perguntam pra gente o que a gente usa no nosso substrato, é, qual é a mistura que a gente faz, e agora eu vou mostrar para vocês, tá bom? O nosso substrato, ele é um substrato bem levinho, um substrato bem drenável, e para suculentas e cactos tem que ser esse substrato, não tem jeito. Por quê? Se é um substrato mais compacto, um substrato mais que não tem uma boa drenagem, a sua suculenta ou o seu cacto pode acabar apodrecendo, né? Porque acumula água nas raízes, por não ter uma boa drenagem. Enfim, então o ideal mesmo para você ter no seu substrato é um substrato bem levinho, bem drenável. Aqui a gente usa, eu vou mostrar para vocês agora. Eu já separei aqui o nosso substrato já está pronto. Essas partes branquinhas aqui é a perlita, que é um mineral, é natural, tá bom, gente? É a perlita expandida, que é esse branquinho aqui que parece um isopor. Ela ajuda na drenagem da água, e ajuda também no crescimento das raízes. Tem aqui também casca de arroz carbonizada. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, aqui. Esse marronzinho aqui é casca de arroz carbonizada, que também ajuda na drenagem. Ó, esse aqui, ó, é casca de arroz carbonizada. E esse pretinho que é a terra, né? Ela é uma terra já misturada com casca de pinos triturado, carvão ativado triturado, tá bom? Então ele é um substrato bem levinho, ó, esse aqui é o casca de pinos, onde você aperta, ó, e ele não compacta. Então o substrato ideal para você ter nas suas suculentas e nos seus cactos é um substrato bem levinho, não necessariamente com esses ingredientes, né? Tem muita gente que utiliza outras coisas e fica um substrato bem drenável também e bem leve. Então é isso que importa, tá bom, gente? Mas o nosso, que vocês sempre perguntam, é essa mistura. Já é a terra, com casca de pinos moído e carvão, a perlita e o arroz, a casca de arroz carbonizada. Uma outra coisa que vocês sempre perguntam pra gente também é em relação à rega das nossas suculentas. Como que a gente faz? Gente, normalmente a gente sempre dá uma dica, né, pra vocês, assim, pra quando é início, tá bom? Porque agora, por exemplo, aqui a gente tem muita planta, não dá pra ficar fazendo isso com todas as plantas, né? A gente já sabe qual é o tempo, mais ou menos, de rega delas. A gente já, né, se adaptou. Mas para você que está começando, é muito legal você fazer. O que acontece? Você vai molhar a sua planta, né? Por exemplo, molhou hoje. Aí, daqui uma semana, você pode colocar um palitinho de dente mesmo, tá bom? Ou de churrasco no substrato e ver se ele vai sair molhado. Se ele sair molhado, ainda não está na hora de molhar, tá bom? Agora, se ele sair sequinho, já pode regar novamente. E aqui a gente faz esse controle mais olhando mesmo, de olho, que a gente já se adaptou. E a rega aqui normalmente é de a cada uma vez na semana, tá? Mas lógico, depende muito da sua região. Se a sua região for uma região muito quente, por exemplo, o Nordeste mesmo, a rega precisa ser um pouco mais constante, né? Porque é muito sol, é muito calor, muito quente. Aqui a gente tá no Sudeste, né, em São Paulo. Então é um clima meio maluquinho, né? Um dia tá chovendo, outro dia tá sol. E aí a gente faz esse controle assim, tá bom? Então varia muito da região que você tá e do tempo, tudo isso, né? Se aqui tá um tempo mais frio, as regas vão ser um pouco mais distantes uma da outra. Se aqui tá fazendo muito sol, tipo, uma semana inteira de muito sol, a rega vai ser um pouco mais constante. E a terceira pergunta que a gente sempre recebe aqui são sobre as suculentas de meia sombra. Aqui a gente tem algumas suculentas de meia sombra que eu peguei, né?
que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é sobre os cuidados. Gente, os cuidados com as suculentas de meia sombra é um pouquinho não, é bem mais tranquilo do que as suculentas de sol pleno. As suculentas de meia sombra, elas necessitam de pelo menos 3 horas diárias, tá? De sol. E o resto pode ser só em um ambiente bem claro, assim, não precisa tomar sol o dia inteiro. Por quê? Se ela toma sol, por exemplo, essa aqui, as folhinhas estão um pouquinho queimadas, né? Diferente dessa, que tá bem mais verde. É por conta do sol, tá? Então, se acontece isso, ela está tomando sol, mais sol do que o necessário, né? E agora a gente já mudou aqui, a gente mudou toda a nossa estufa aqui. E aqui é o ambiente onde o sol bate menos, né? Então aqui ficam as suculentas de meia sombra, tá ok? Então as suculentas de meia sombra, para você cuidar, tem que ser em um ambiente muito arejado, aberto, porém que bata pelo menos 3 horinhas de sol, tá bom? Não mais que isso. E é esse o cuidado, gente, com as suculentas de meia sombra. E elas ficam assim, lindas, 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 maravilhosas. E uma outra pergunta que a gente sempre recebe é como deixar as minhas suculentas coloridas. Muita gente quer deixar aquelas, né, a suculenta que tá um pouquinho com a cor meio apagada, com aquela cor super forte, né, colorida. Aqui, como funciona? A gente deixa, se a suculenta for de sol pleno, que normalmente as suculentas que são coloridas, elas são de sol pleno, não de meia sombra. As suculentas de sol pleno a gente deixa aberto, né? As nossas da coleção que eu vou mostrar pra vocês. Agora a da estufa fica aqui dentro mesmo, onde bate sol, ó. E elas pegam, ó, tá vendo essa malna, gente, a coloração dela? E aí ela acaba ficando assim, bem colorida, com uma cor bem forte. Então, a nossa dica aqui é para você deixar a sua suculenta no sol pleno. E claro, antes disso, fazer a adaptação da sua suculenta. Então, gente, normalmente as suculentas que vão ficar coloridas são essas suculentas de sol pleno, que tem uma coloração mais diferente, né? Não tão verde. Por exemplo, essa Cymbiformis variegata, ela é de meia sombra. Então, ela não vai ganhar cor. Agora, olha essa Graptoveria jadeíta, gente. As bordinhas como estão coloridas. Isso é por conta do sol, tá bom? Ó, a colônia Chris Ryan também, ó. As pontinhas coloridas, tudo por conta do sol. Então, se você quer deixar a sua suculenta com uma cor mais intensa, mais forte, assim, bem bonita, é sol pleno. E claro, antes de você colocar ela direto no sol pleno, você precisa fazer uma adaptação, que é, por exemplo, a sua suculenta fica em um local que bate 3 horas de sol. Aí você coloca ela em um local que já bata a metade do dia, assim que ela já vai se acostumando, se adaptando. E depois você leva a sua suculenta para um local onde bate bastante sol, tá? Aqui nós temos uma Crassula ovata variegata, que ela pode ser tanto de meia sombra quanto de sol pleno. No sol pleno, essa bordinha, ela fica bem mais rosada, fica bem bonita. E eu tenho uma aqui para mostrar para vocês verem como ela fica. Olha, gente, a diferença, né, da coloração daquela para essa. Essa aqui, o rosa tá bem mais intensificado, né? Tá bem mais forte. Então, é tudo uma questão de adaptação, tá bom? A Crassula ovata normal também, que é a planta jade, ó. Essa daqui a gente acabou de pôr aqui e essa já tava aqui há um tempo. Olha só como muda a cor, né? Mas é tudo uma questão de adaptação. Uma outra pergunta que a gente recebe bastante é sobre o que a gente faz com as cochonilhas, né, com os pulgões, tudo isso, ó, com as pragas. Gente, aqui, o que a gente faz? A gente utiliza para cochonilha o álcool isopropílico, né, quando a infestação é pequena, né, é em uma planta só. Então, a gente pega a planta, separa, faz a separação, pega o cotonetezinho, vai passando o álcool isopropílico nela, ou o óleo de NEM. O óleo de NEM é natural e ele é muito bom também. Quando a gente tem mais infestações, a gente separa todas as que estão infestadas, né? Em um localzinho separado das outras. A gente faz a limpeza do ambiente onde elas estavam e a gente borrifa o óleo de NEM em todas elas, tá? Com cochonilha. Com pulgão a gente usa também, se eu não me engano, é da Dime, é um produto da Dime, que já é próprio para pulgão, para fungo, essas coisas. E borrifa nelas também. E sempre quando a gente vai fazer isso, né,
passar tanto fertilizante quanto esses remédios, a gente sempre faz no período da tarde, onde o sol já está bem fraco e não tem risco de queimar as folhinhas das nossas suculentas ou dos nossos cactos, tá bom? Então isso também é uma dica muito importante para vocês. E se vocês forem pôr tanto fertilizante quanto esses produtos assim que são mais fortes, para vocês fazerem ou bem de manhãzinha ou no final da tarde. A gente acha melhor no final da tarde porque depois tem a noite para elas, né, irem se recuperarem. Já bem de manhãzinha de manhã a gente não acha tão bom, porque logo depois vem o sol, né, e pode acabar queimando sim as folhas da sua suculenta. E a última pergunta que eu separei aqui para vocês, que vocês sempre perguntam é: como eu faço para minha suculenta crescer, ficar grande, né? Muita gente gosta da suculenta grande, eu particularmente eu amo também a suculenta maior. E eu vou mostrar aqui, gente. Recentemente eu fiz a troca de vaso dessa Echeveria, né, que é a falsa glauca. Ela estava deste tamanho, é a mesma, não parece, mas é a mesma, gente. No potinho número 11. E aí eu quis uma pra mim, pra nossa coleção, né? E aí eu troquei ela de vaso. E aí foi recente, não faz nem um mês. E olha só o tamanho que ela já está, gente, a diferença. Então, assim, a troca do vaso, do substrato é muito importante, tá bom? Para o crescimento da sua suculenta. Por quê? Dependendo do tempo que tá o substrato no vaso antigo, por exemplo, as raízes ficam compactas, né? Não muito, mas ficam. E quando você faz a troca do substrato, a troca de vaso, querendo ou não, você solta aquele substrato antigo, né? E a raiz consegue ter mais espaço para crescer. Ó, olha a diferença, assim, gente, de vaso, né? Para vocês verem. Ele é bem mais fundo, então a raiz dela vai ter bastante espaço antes de chegar no fundo do vaso. E já tô até vendo de trocar ela novamente de vaso, gente. Pra ela crescer mais. E olha essa jadeíta também. O Igor fez a troca do vaso. E olha como elas cresceram. Diferente dessa que tá no potinho número 11. Então, todas as suculentas crescem. Então, como eu estava falando, né? Todas as suculentas crescem, todas ficam grandes. Só basta você trocar de vaso, cuidar certinho, fazer a troca do substrato quando for necessário. E que elas vão crescer, que elas vão conseguir se desenvolver. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, respondendo as perguntinhas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem mais esse tipo de vídeo. Deixa suas perguntas também, que a gente vai pegar todas essas perguntas e trazer aqui para vocês, tá? Então, se você é novo, novamente, se inscreve aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos, com os familiares, com quem ama esse mundo de suculenta e cactos igual a gente. E até o próximo vídeo, pessoal. Um beijão. Tchau, tchau.